Você está preparado para o torneio mais importante de tênis do circuito, pelo menos para o Brasil? Vai iniciar o torneio de Roland Garros 2026. Temos já o João Fonseca, pelo menos por enquanto, confirmado e com a possibilidade de outros brasileiros que estão disputando o quali. E o vídeo de hoje é para a gente falar tudo sobre esse torneio, é aquela apresentação com muito detalhe, com tudo que você precisa saber, e eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse vídeo. Eu vou até pedir a sua inscrição aqui e vou fazer um trato com você. Se inscreva. Se você não aprender alguma coisa nova nesse vídeo, pode se desinscrever. É esse o nosso acordo de hoje, porque o vídeo de hoje está muito especial, feito pelo meu sócio Renato Haddad aí, que tá dando show aí nas artes, sempre com muito capricho. Então vamos lá falar sobre Roland Garros 2026. É o torneio mais importante, pelo menos para a América do Sul e com certeza para o Brasil. É a equação do domínio total. Vencer no Saibro de Paris é o ápice do tênis, porque você tem que unir a resistência, né, extrema da terra batida com a consistência de um ano inteiro em todas as superfícies, né? É um torneio muito especial. A gente vai colocar aqui o primeiro slide, eu até me empolguei aqui, fui pro final. É o teste definitivo de resistência, estratégia e sobrevivência do tênis mundial, o Grand Slam mais exigente do mundo, porque Roland Garros, né, é um torneio de saibro de 5 sets. Um torneio no saibro já é duro, já envolve muita resistência física, muita determinação, muita resiliência. Imagine um torneio num saibro lento com o melhor de 5 sets. E é isso o que é Roland Garros. A terra batida transforma o tênis em um espetáculo de endurance extrema e inteligência tática. Roland Garros, a evolução de Roland Garros aí, esse slide é muito interessante. Começou em 1891, nasceu ali na França, como um campeonato local francês, restrito, né, somente para jogadores locais. E em 1925 ele foi expandido para jogadores de outros países, outras regiões. Em 1928 foi construído o lendário Stade de Roland Garros, batizado em homenagem ao herói aviador da Primeira Guerra Mundial. Roland Garros era o nome, né, desse herói francês aí, né? E inicialmente ele foi feito para abrigar a Copa Davis, até que em 1968, na era aberta, foi onde aconteceu a primeira edição desse Grand Slam Roland Garros. E olha só, isso aqui é uma coisa bem interessante, porque muita gente acha que o saibro é só o tijolinho batido ali. E tem muita coisa envolvida, e são 5 camadas, né? Primeira camada são pedras grandes, né? A fundação bruta, 80 centímetros de profundidade. Depois vem o cascalho, que ele basicamente filtra a água e estabiliza a base. Camada 3, clinker, resíduo vulcânico que garante a drenagem impecável. Depois vem o calcário branco, que é a superfície sólida de jogo, né, que deixa ali com mais estabilidade. E por último, o pó de tijolo, o saibro, né, que é aquela maquiagem vermelha, mas veja só que ele é só a cereja do bolo aí. É assim que é feita uma quadra de saibro, que todo mundo está acostumado e com certeza viu aí na vida. E o saibro, ele tem ali um jeito diferente ali do kick, né? A gente tem, né, nessa imagem aí o exemplo do kick da bola. Então uma quadra dura, quadra de grama, ela tem um kick mais baixo e a bola anda mais para frente. O saibro, o kick é mais alto. Então, no saibro, normalmente há uma perda aí de 40% de energia cinética no momento de impacto. E o kick, ele chega a ser aí 2, 3 vezes maior que um kick normal e acaba gerando aí um jogo completamente diferente, né? Os jogadores que sacam saque e voleio, os jogadores que sobem a rede já não vão tão bem no saibro por causa dessa característica do jogo. Inclusive o top spin é uma característica muito importante no saibro. Eu já falei em alguns vídeos aqui que às vezes tem um tenista que ele é um trocador de bola, mas ele não é muito bom no saibro. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Thiem, Lerner Thiem. Ele é um tenista que vai melhor em quadradura, apesar de ser aquele cara de troca de bola. Por que isso acontece? Porque o Thiem é um exemplo de um tenista que bate mais reto na bola. Então ele não gira tanto a bola, não joga tanto spin na bola. O que isso faz? Faz com que a bola ela ande menos. Porque o saibro, quando você joga o spin, que é aquele efeito contrário, a bola bate e explode para trás, né? Então dificulta mais a recepção.
Um exemplo oposto, que eu também sempre gosto de dar, é o Casper Ruud, que é um grande jogador de saibro e um dos jogadores que mais coloca spin na bola. Outro exemplo de jogador que coloca muito spin, Carlos Alcaraz. E o maior de todos, Rafael Nadal, é o que mais colocava, o que mais girava a bola e é o rei do saibro. Então, algumas características aí que são importantes aí para o tenista performar bem nessa superfície. E um outro fator que é muito importante, que a gente também já falou aqui em alguns vídeos, é o fator clima. O que é isso? Além da questão da altitude, né, a altitude faz a bolinha andar mais, quando a gente está a nível do mar, a gente tem influência do clima nas condições de jogo. Quanto mais frio e mais úmido, mais lenta e pesada é a quadra, porque o saibro ele absorve essa água, então a bola vai ficar mais pesada, o kick é mais amortecido, é um kick mais baixo, então o jogo é mais lento. Quando a temperatura está mais calor, um clima mais seco, a bola quica mais alto, o saibro fica mais leve, digamos assim, né? Ele não vai ficar tão pesadão por causa da água, ele fica mais ralinho, e aí a bola tende a andar muito mais. Então, mesmo na mesma cidade, você pode ter uma condição de jogo num dia e uma condição de jogo completamente diferente no dia seguinte. Essa que é a magia do saibro aí, que eu particularmente gosto muito. Então, o Roland Garros são 128 atletas na chave, né? Divididos aí em 2 semanas de batalhas, né? De jogos intensos. Capacidade da quadra, Philippe Chatrier, mais superior a 15 mil pessoas, né? E olha só, 100 a 150 quilos é a quantidade de pó de tijolo novo aplicado diariamente para você manter todas essas quadras vivas aí prontas para jogo. Muito interessante. A gente tem aí os troféus também, né? O troféu masculino é uma homenagem aos mosqueteiros, que são os 4 lendários tenistas franceses que dominaram o esporte a partir dos anos 20. E o feminino é uma homenagem também ao maior ícone do tênis francês, que revolucionou a forma como as mulheres jogavam, Suzanne Lenglet, não sei como é que fala, perdão aí aos franceses, mas o troféu feminino também é uma homenagem a essa jogadora, e a gente não poderia deixar de falar dele, né? Rafael Nadal, são 14 títulos, eu não sei, eu vou até sair aqui da tela, 14 títulos para o Rafael Nadal, dominou por completo, são 116 jogos e 112 vitórias e um aproveitamento de 97% de sets vencidos. É um recorde aí quase impossível de ser quebrado do nosso querido Rafael Nadal, mas a gente também tem o nosso recordista aí, Gustavo Kuerten, que é a história do saibro brasileiro aí, né? Conquistou Roland Garros em 97, 2000 e 2001 e fez aí alguns marcos históricos aí em Roland Garros. A gente vai ver no próximo slide, ele fez um coração, né, que até hoje, né, passa nos vídeos aí de Roland Garros, né, após a vitória dele em 2001, que foi o tricampeonato dele, ele desenhou um coração gigante, deitou em cima ajoelhou, né, ali no coração, e é uma coisa que ficou eternizada, todo mundo lembra até hoje, e imortalizou esse gesto aí o Gustavo Kuerten, o nosso herói de Roland Garros, aí 3 títulos em Roland Garros, muito legal também. E a gente tem a nova era agora, que é o duelo aí de Alcaraz-Sinner, né, e Coco Gauff no feminino, só que o Alcaraz, né, que é o campeão de 24 e 25, não vai jogar esse ano, e isso vai abrir uma grande oportunidade para o Jannik Sinner bater mais um recorde. O Sinner, ele chega agora em Paris, né, com o Career Golden Masters. O que é isso? Ele conquistou os 9 Masters 1000. Somente um tenista em atividade, que é o Djokovic, nem Federer conquistou, nem Nadal conquistou, conseguiu conquistar todos os Masters 1000, e o Sinner conseguiu isso mais novo do que o Djokovic. E ainda agora ele vai ter a oportunidade de também conquistar os 4 Grand Slams. Então ele vai ser o tenista mais novo da história, caso ele conquiste o Roland Garros, a todos os torneios nível Masters 1000 e Grand Slam. É a IA, né? A inteligência artificial aí, o Jannik Sinner. Muitos membros amam o Jannik Sinner, né? No nosso clube de membros, que aliás, se você quiser fazer parte, é um valor simbólico. A gente vai acompanhar todos os jogos em Roland Garros, juntos ali no grupo, comentando, debatendo. Um valor irrisório aí por mês, então vem fazer parte também da nossa comunidade, o nosso grupo é bem legal, todos os tenistas têm apelido, então convido vocês já a virarem membro do canal e participar do nosso grupo do WhatsApp. Virou membro, vai ter ali um linkzinho pro grupo do WhatsApp, é só clicar no link e entrar. Então, como eu falei, né, domínio total aí do Jannik Sinner, e eu acredito que ele vai conquistar sim esse título e
fazer história aí no tênis mundial. O palco está pronto. Tomara, né, que o João Fonseca consiga jogar esse torneio. Tomara que os brasileiros consigam entrar na chave. Temos aí o Gustavo Eide, temos o Thiago Wilde, temos até o Pedro Boscardin, que ganhou a primeira rodada. Então quem sabe a gente não tem aí outro brasileiro ao lado do João pra gente comentar bastante, fazer muito vídeo pré-jogo, pós-jogo. E eu quero a sua opinião, deixa aí nos comentários. João Fonseca vai chegar longe em Roland Garros? São 3 derrotas seguidas, hein? Esperamos que o João agora faça uma grande campanha, certo? Inscrição aí, ajuda a gente a chegar à nossa meta de 8 mil inscritos. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.